Você só precisa de 2 listas para ser muito mais produtivo, e não só ser produtivo, como também ser bem menos ansioso, se preocupar muito menos com o que você tem que fazer. Essa estratégia eu tenho utilizado já há algum tempo e vem de um livro que eu vou trazer para vocês. Como esse formato de vídeo, eu vou trazer a contextualização, depois eu trago a parte prática. Perfeito? Tem uma adaptação de leve do que eles passaram e, como sempre, isso é importante. Você não precisa fazer exatamente da forma que você conhece um livro, você lê um livro, até mesmo da forma que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Você deve encontrar a melhor forma que se encaixa para você. Perfeito? Então vamos lá. Esse livro é o Faça Tempo, tá aqui no Kindle, tá? Mas deixa eu botar a capa para vocês. Aqui, Faça Tempo, o nome do livro. Perfeito? E é legal que é escrito por 2 autores e eles trazem vários conselhos que eles foram aprendendo ao longo do tempo, e cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, algumas estratégias funcionam para um e não funcionam para outro. Isso que é muito legal nesse livro, porque ele mostra como que os livros de produtividade muitas vezes querem te dar uma receita pronta, e às vezes essa receita precisa de colocar um pouco mais de açúcar, um pouco mais de sal, um pouco menos de fermento, né? A receita é o caminho, mas você encontra qual que é a melhor forma para a sua rotina, perfeito? Vamos falar sobre as listas de tarefa. Eu vou contextualizar aqui, mas antes é importante entender que as listas de tarefa, elas podem ao mesmo tempo ser um peso muito grande para você, porque elas não têm fim, a sua lista de tarefa nunca acaba, ou ela pode ser uma forma muito eficiente de organizar tudo que você tem para fazer, perfeito? E nesse mundo que a gente tem geralmente muita tarefa, muita coisa para fazer, é muito difícil saber o que priorizar, o que fazer agora, o que fazer depois, e geralmente a gente fica muito ansioso pensando no que a gente precisa fazer, perfeito? Então vamos lá, vou trazer aqui a contextualização do que eles falam e depois vou passar a parte prática do que eu tenho feito. Lembre-se, nem todas as táticas funcionam para todo mundo, isso vale para nós dois. Às vezes os resultados objetivos são diferentes, mas quando discordamos, em vez de diluir nossas opiniões, colocamos frente a frente com nossos conselhos conflitantes. Assim, cada um pode fazer a própria experiência e decidir sozinho. O caso de ter 2 autores. Numa coisa concordamos: odiamos listas de tarefas. A sensação de riscar da lista um dever cumprido é boa, mas o brilho fugaz da realização é só a máscara de uma triste realidade. A maioria das tarefas não passa de reações às prioridades de outras pessoas, não nossas. E não importa quantas tarefas sejam realizadas, elas não têm fim. Sempre haverá outra esperando na fila. Lista de tarefas só fazem perpetuar a sensação de algo inacabado que perpassa a vida moderna. Listas de tarefa também podem ofuscar o que é importante de verdade. Somos todos suscetíveis a escolher o que dá menos trabalho, em especial se estamos cansados, estressados, assoberbados ou simplesmente muito ocupados. As listas de tarefas pioram tudo, pois misturam as fáceis com as difíceis, mais importantes. Então, você prefere fazer algo que é extremamente fácil para dar um check na tarefa do que fazer algo que realmente é importante. Quem se pauta por uma lista de tarefas sempre é tentado a adiar estas últimas em troca de dar logo por encerrado um dos itens fáceis. Essas listas, no entanto, não são de todo ruins. Elas permitem atacar as pendências sem ter que guardá-las todas na cabeça. Permitem que enxergue todas de uma vez só. São um mal necessário. Assim, por mais que não gostamos delas, temos que usá-las. Ao longo dos anos, desenvolvemos nossas próprias técnicas especiais para listas de tarefas. É claro que cada um de nós acha a sua solução melhor, portanto, deixaremos a decisão por sua conta. E aqui vem a estratégia. A lista do se der tempo. Que um deles colocou, que é uma lista do talvez, o que você poderia fazer, e depois a lista do que realmente você vai fazer. Minha solução para o problema da lista de tarefas é separar a decisão quanto ao que fazer do ato de fazê-lo. Ou seja, separar o que eu vou fazer quanto ao ato de fazer a tarefa. Batizei minha abordagem de lista do talvez. É exatamente o que parece. Uma lista de coisas que pode ser que você faça. Os projetos permanecem ali até você decidir transformar um deles no seu destaque e programá-lo na sua agenda. Então vamos lá. Quais são as 2 listas? Uma delas está aqui em outro caderno, tá? E a outra, geralmente eu faço na agenda do dia, algo do tipo. A primeira lista, que é a lista do talvez, eu não chamo assim, né? Mas é a lista de tudo que você tem para fazer. E é importante que ela fique pertinho de você, como está essa daqui minha, que ela fique aqui perto,
Por quê? Porque ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do tempo que você está trabalhando, vai surgir coisa na sua cabeça para fazer. E é muito importante que isso não fique ocupando espaço mental dentro da sua cabeça. Então, se eu sei que eu preciso fazer uma coisa, mas eu não vou conseguir fazer agora, ou eu vou estar preocupado demais em esquecer aquilo, ou eu vou estar preocupado demais em fazer aquilo. Qual a solução? Escreva em algum lugar, anote em algum lugar que você tenha isso para fazer. Então a minha lista de tarefas já tá dando umas 3 páginas aqui, porque eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer. Muitas delas têm prazo, outras não têm prazo e outras eu nem sei quando que eu vou fazer. Que é o caso da lista do talvez dele. Os projetos ficam parados ali, mas eu tenho tudo anotado. E por que essa lista é importante? Porque essa lista, ela faz com que você não esqueça tudo que você tem para fazer, ao mesmo tempo ela faz com que você não fique pensando no que você tem para fazer enquanto você faz outra coisa. É como pensamos numa memória RAM do computador. Se você fica guardando, abrindo... Pensa que o seu cérebro ele é limitado em questão de memória de trabalho. Inclusive, a gente geralmente consegue dar atenção para uma tarefa, 2 no máximo se uma delas for automática, mas sempre o seu cérebro vai estar trocando entre as tarefas. Mas vamos lá. Se o nosso cérebro é como se fosse uma memória RAM, você sabe o que acontece quando você abre 58 mil abas no Chrome, né? O computador trava. Esse é o seu cérebro quando você tem 500 tarefas para fazer e você está pensando em todas elas. Eu tenho que ir no mercado amanhã, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Cara, você não consegue se concentrar. Essa lista serve para esvaziar o seu cérebro. Cara, tudo que você tem para fazer. Por que ela fica aqui do lado? Lembrei de uma coisa, anoto. Lembrei de outra coisa, anoto. Então eu vou colocando no papel tudo que eu preciso fazer, sei lá, que eu consigo me lembrar. Tudo que eu preciso fazer e eu consigo me lembrar, eu coloco aqui. Então, sei lá, se é uma coisa para daqui 2 anos, é lógico, eu não vou saber, então não vai estar na lista. Mas às vezes tem algum projeto que eu quero colocar em prática e eu fico, não consegui colocar em prática. Coloca nessa lista, uma hora ela vai entrar. Essa é a primeira lista. A segunda lista é a lista do que você efetivamente vai fazer. Que é, você pode dividir isso por semana, por mês, por dia. Eu gosto de dividir por semana e por dia. Então assim, sei lá, começa a semana, eu sei que eu tenho essas prioridades ao longo da semana. Eu preciso resolver essas coisas. E no dia a mesma coisa. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Então ontem, por exemplo, à noite. Então ontem à noite, por exemplo, eu peguei a lista principal e falei, cara, o que eu tenho que fazer amanhã? E aí eu vou pegar uma lista do que é efetivamente que eu tenho que realizar. Percebe como o autor falou que o fato de escolher o que você vai fazer, ele fica separado do ato de fazer? Então ontem eu selecionei algumas tarefas que eu tinha para fazer dessa lista maior e eu não precisei mais decidir entre essa lista maior. Eu já decidi o que eu vou fazer. Agora eu preciso fazer. Então você pode fazer isso no começo da semana, você pode ir melhorando ao longo dos dias, vai testando e sentindo quantas tarefas que você consegue fazer por dia, mas o que eu indico para a lista do que tem que fazer? Prioridades, o que tem prazo. Se tem prazo, você precisa colocar mais para frente na agenda. O que não tem prazo, você pode postergar ou trazer para perto, definir um prazo para você. Mas é importante que você faça esse exercício diário de olhar a lista principal e colocar na lista de o que você precisa fazer naquele dia. Por quê? Porque por mais que você planeje durante a semana, pode ser que tenha surgido coisa nova e pode ser que você tenha eliminado alguma tarefa ou que tenha alguma tarefa que esteja atrasada, que você colocou para fazer, sei lá, na segunda-feira, é quarta-feira e você ainda não fez. Então é muito importante que você sempre esteja olhando a lista principal e decidindo o que você vai fazer naquele dia. A lista principal é como se fosse um segundo cérebro e a outra lista é como se fosse um organizador, um checklist do que fazer realmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu levei um remédio para manipular, acho que na quarta-feira, e na sexta-feira ficava pronto. O problema é que na sexta-feira eu iria viajar para São Paulo, então eu não queria ter que sair de casa, pegar o carro e ir lá buscar, porque eu perco um tempo no trânsito. Então eu falei bem assim, olha, eu sei que eu preciso buscar o remédio e eu não vou esquecer de buscar, mas eu anoto aqui, na lista principal. E aí na segunda-feira, quando eu fui olhar o meu dia, eu peguei da lista principal e olha, eu preciso fazer isso, eu preciso ir buscar o meu remédio na lista principal. Na lista principal também tava, eu preciso ir no mercado, porque acabou, eu preciso reabastecer o nosso estoque de comida. Eu sabia isso ao longo do fim de semana que eu tava fora. Chegou na segunda-feira, veio da lista principal.
para a lista de prioridade para fazer naquele dia. Então, essa lista aqui, que é a principal, ela é muito importante para ser o seu segundo cérebro, para impedir que você fique pensando o tempo todo. Ela serve para impedir que você fique pensando o tempo todo nas tarefas. E a lista dos dias é a lista que todos nós fazemos, a lista de escolher o que vai ser a prioridade e colocar aqui. Essa lista serve só para tarefas que... Não, ela serve para projetos também. Por exemplo, quero começar a estudar inglês. Ou quero começar a fazer aula de conversação. Quero fazer alguma coisa. Não tem um prazo específico. Mas você se sente muito frustrado de não estar fazendo nada em relação àquilo, quando você lembra do projeto. O que você pode fazer? Coloca na lista, porque é uma coisa que você precisa fazer. Eu preciso voltar a estudar inglês, por exemplo. Você não vai ficar pensando naquilo. Tá aqui. Uma hora você vai encontrar tempo para encaixar ele na agenda. É por isso que essa lista aqui é tão poderosa. Ela é poderosa porque ela é um remédio para algo que o ser humano faz muito, que é pensar demais. A gente pensa e fica ruminando demais as coisas e isso atrapalha completamente a nossa vida. Se você tiver uma lista dessa daqui, por mais simples que seja, no papel, em qualquer canto, eu te garanto que organizar a sua lista e a sua semana vai ficar muito mais fácil, porque você vai parar de esquecer o que você tem para fazer. Se você é muito esquecido como eu, ter essa lista garante que você nunca mais esqueça as coisas. Eu preciso mandar mensagem para tal coisa, escreva. Eu preciso marcar uma consulta, escreva. Eu preciso marcar tal coisa, escreva, 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 escreva. Depois você pega disso aqui no final do dia ou no começo do seu dia e joga para a lista do que você vai fazer exatamente naquele dia. Perfeito? Esse vídeo foi pensado para 3 tipos de pessoas. Aquelas que têm dificuldade em saber o que priorizar na sua lista de tarefas, pessoas que têm muitas tarefas, muitas coisas para fazer e pessoas que têm vontade de fazer muitas coisas. Geralmente, isso talvez englobe a maioria das pessoas, então se você tem essa dificuldade, esse vídeo vai ser muito bom para ti. Mas eu sei que só colocar as tarefas no papel não quer dizer que você vai executá-las. A procrastinação, meu amigo, ela vem forte. Tem dia que ela vem muito forte. O que você pode fazer então? Eu fiz um outro vídeo aqui em que eu mostro como uma solução simples que chama-se procrastinação ativa tem me ajudado muito a conseguir fazer mais coisas e riscar as prioridades que eu tenho na minha agenda sem ficar parado, sem ficar no celular, sem ficar fazendo outras coisas que não são importantes ao longo do meu dia. Esse vídeo vai estar aparecendo aqui na tela. Se você gostou, se você tem interesse, e se você procrastina, provavelmente você procrastina, clica aqui e vai lá assistir esse vídeo. Se você gostou desse daqui, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ou compartilha a estratégia que você tem usado para poder fazer as suas listas e cumprir as tarefas que você tem no dia a dia. Bora ter essa troca aí. Um abraço e até o próximo vídeo.